Boa noite, amada igreja. Paz seja convosco. Aqui é o pastor Júnior. Vamos agora então ministrar a palavra que Deus tem trazido aos nossos corações. Uma palavra que é alimento para o nosso espírito, a nossa alma. Vamos orar ao Senhor neste momento, Pai eterno e soberano Deus. Queremos te agradecer, meu Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito, ó Deus, em nossas vidas, por tudo quanto o Senhor tem realizado, Pai. Por isso nós te louvamos, te engrandecemos e exaltamos o teu santo nome. Amados, nós vamos falar, neste período falamos, o período que estamos hoje precedendo a Páscoa, né? O domingo de Páscoa, amanhã será o domingo de Páscoa, Páscoa que comemoramos não a chegada do coelho, não uma Páscoa tradicional, mas Páscoa que comemoramos a morte e ressurreição de Jesus. Páscoa, para nós, como o pastor Lucas havia postado e falado, né, anteriormente, significa passagem, né? A morte de Jesus Cristo, de uma forma trágica, já era uma profecia que haveria de se cumprir. O profeta Isaías, Jeremias, Davi e tantos outros profetizaram que o Messias havia de suportar fortes dores por amor do seu povo. Quando Cristo chega na terra, ele tem total consciência da sua missão. Ele sabe que não veio aqui para ser glorificado. Durante o seu ministério terreno, ele está disposto a passar por isso. É importante nós salientarmos, nós entendermos que Jesus não veio a este mundo obrigado pelo Pai. Deus nunca obrigou o Filho a estar ou continuar aqui. Durante a prisão de Jesus, lá no Getsêmani, ele chegou a revelar para Pedro que tinha que tinha mais de 12 legiões de anjos à sua disposição. Se em algum daqueles momentos Jesus não quisesse mais estar ali, quisesse quisesse voltar para o Pai, com certeza, certamente, Deus rapidamente enviaria os seus anjos para livrá-lo daquele sofrimento, daquele martírio, daquela dor. Jesus não precisava passar por aquilo. Ele tinha o seu trono, ele estava no trono e, e deixou, então, por vontade própria, digamos assim, deixou tudo isso porque desde a fundação do mundo ele estava sentado ao lado do Pai. E a única razão de Jesus ter vindo até a terra, deixar o seu trono, deixar a sua glória e se tornar carne, se tornar homem, a única razão não pode ser outra a não ser o amor. Amor ao ser humano. Saiu do seu trono, desceu aqui na terra, cresceu e viveu como homem até chegar ao ponto de morrer, e morrer de uma morte tão terrível, morte de cruz, para simplesmente nos salvar, para nos dar o direito de nos tornarmos herdeiros dele. Sofreu para termos um presente e um futuro de glória, mesmo sabendo que, independente daquele sofrimento, ele tinha a sua glória garantida para si. Ele já tinha por direito, ele estava na glória, ele veio da glória. E nos arrancou então das garras do diabo, das garras da morte, nos libertou de toda a opressão maligna e nos fez seu povo, um povo lavado e perdoado pelo poder do seu sangue, sangue que foi vertido
naquela cruz, que foi derramado naquela cruz. O impressionante é que ao analisar, quando a gente começa a analisar o amor que Deus tem por nós, como diz em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma vez que ele já tinha tudo, ainda se importou em dar, ou de dar, a alegria e salvação para a humanidade. Comprou um povo rebelde, um povo ingrato, um povo que não tinha condições sequer de ter direito de receber este presente, para dar o direito de nós sermos perdoados. Imagina. E morarmos, e não só perdoarmos, mas temos um passaporte para entrarmos no céu. Temos uma entrada garantida a partir do momento que nós aceitamos a Jesus e vivemos debaixo da sua graça, debaixo da proteção de Deus, vivemos, procuramos sempre viver em santidade. E então ele nos garante este direito. Um direito de que nós não teremos apenas aqui, mas que nós temos algo a mais. Que nós não somos deste mundo. O direito de sermos, estarmos juntos, né, com Ele, ao seu lado. Porque Ele nos amou primeiro e sempre tem cuidado de nós, por onde quer que nós andemos. Em todos os dias da nossa vida, Ele tem estado ao nosso lado continuamente, através da pessoa do Espírito Santo de Deus que nos foi enviado aqui para a Terra. O sofrimento físico de Jesus inicia-se no Getsemane. Em Lucas descreve o seguinte: e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue, caindo sobre a terra. Lucas 22, 44. O pior tipo de tortura que um ser humano poderia enfrentar seria a tortura, ou é a tortura psicológica. Jesus Cristo passou por isso, e ele, sendo Deus, apesar de estar em corpo de homem, podia ver tudo o que aconteceria com o seu corpo logo após, né? Dali a algumas horas. Ele sabia a perspectiva de um sofrimento próximo, ou seja, ele esperava esse sofrimento próximo. Ele já estava esperando que algo terrível iria acontecer com ele, porque era necessário. Foi tão grande que Jesus começou a suar gotas de sangue. Sabe quando você faz um esforço, quando o dia está quente, e você começa a se movimentar, você começa a erguer peso, você começa a fazer força ou acelerar, porque você precisa terminar no teu trabalho, na tua casa, alguma atividade que você está fazendo. E você então o teu corpo começa a se aquecer, e como defesa ele começa a expelir água, o suor, as impurezas do corpo que saem pelo suor. E essas gotículas de água começam a sair dos poros do nosso corpo. E imagine então que esses poros, essas gotículas de água, são nada mais, nada menos que sangue. Tamanha era a tensão psicológica, tamanha era a tensão, a pressão, os batimentos cardíacos. Alguns médicos dizem que para que um ser humano possa executar tal tarefa é necessário de uma extrema pressão no sistema circulatório, no coração. É necessário que o coração bombeie de uma forma que as veias não suportem e comecem a se romper os microvasos.
Então Jesus ele entra nesse processo de esta opressão, esta pressão que estava sobre ele, que ele sabia o que iria acontecer. E então nesse momento, a agonia que Jesus faz em sua oração ao revelar o seu estado, revelando o seu estado emocional, psicológico, essa tortura psicológica, em meio a esta agonia durante a madrugada, Jesus ora ao Pai dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Está em Mateus 26:39. Você pode imaginar Jesus olhando para o futuro naquele momento, vendo eu e você, vendo cada um de nós que precisaríamos de alguém para nos consolar, de alguém para atender às nossas orações. E então ele faz uma segunda e linda oração, após pedir ao Pai que, se fosse possível, passasse daquele cálice. Se fosse possível que ele não passasse por aquilo. Então ele faz esta oração quando ele, imagino eu, que ele começa a projetar o futuro, as pessoas no futuro. E ele faz a oração a Deus, ao Pai, dizendo: Pai meu, se esse cálice não pode passar de mim sem que eu beba, pois que se faça a tua vontade. Está em Mateus 26:42. A prisão de Jesus se dá no meio da madrugada. Ele ainda chorava no Getsêmani, quando um de seus discípulos, Judas, se aproxima como que um guia turístico, guiando um grupo de soldados, não diríamos nem um guia turístico, mas um guia da morte, guiando um grupo de soldados. Judas então o beija, dá o conhecido ósculo santo, né? Beija o rosto de Jesus, para que os seus algozes pudessem identificá-lo, pois ele estava em meio à multidão ali, para que eles pudessem identificar entre todos aqueles que estavam presentes. E então, quando eles identificam, ele se retira com o pagamento que havia recebido pela sua traição, por ter entregado Jesus. E Pedro, em um ato afoito, espontâneo, em um ato de desespero, desembainha sua espada e corta a orelha do soldado Malco, servo do sacerdote, né, do sumo sacerdote. Jesus prontamente pega aquela orelha caída e opera ainda para um dos seus algozes, para um daqueles que iriam perseguir, que vieram para prendê-lo, realiza um milagre. No meio daqueles que vieram para buscar e prender, para fazer com que ele fosse açoitado, quando ele fosse julgado. Então, pega a orelha e faz aquele milagre, coloca de volta no lugar. O que não era de se espantar, ou seja, como era já de se esperar. Esse milagre não foi suficiente para que os soldados desistissem, né, ou desfizessem a sua missão. Ainda assim, eles prenderam Jesus e, como o sinédrio ainda estava fechado, levaram ele para a casa do sumo sacerdote, para que ele ficasse guardado até o amanhecer.
E em meia à noite, Jesus já na casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde na casa de Caifás, ele sofre o seu primeiro trauma físico. Jesus é esbofeteado na face por um soldado, por manter-se em silêncio, ao ser interrogado por Caifás. Os soldados tampam os seus olhos, zombam dele, pedindo para que se identifique, para que identificasse quem estava batendo neles. Ou seja, vendaram seus olhos para que ele adivinhasse quem estava batendo. Isso diante das pessoas ali, esbofeteando na sua face, cuspindo constantemente em seu rosto. Então, pela manhã, Jesus participa de uma reunião oficial com a presença de Anás e Caifás, sacerdote e sumo sacerdote. E nesta reunião, mais uma vez, Jesus se nega a falar. Ele não estava disposto a se defender, já que ele sabia que a profecia tinha que se cumprir. Você pode conferir em Isaías 53, 7, que diz que ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Eu quero fazer um parênteses neste momento. E esta profecia, ela fala da forma que uma ovelha é levada ao abate. Eu nunca fiz isso, mas buscando conhecer, estudando, eu acabei descobrindo que isso já há algum tempo, que quando uma ovelha é levada ao abate, como quando o cordeiro é levado ao abate, ele presencia o seu dono, o seu executador, afiar a ferramenta, o amarrar, e ele não tenta fugir, ele não tenta espernear, ele é manietado, ele é amarrado, ele é colocado de uma forma fixa e ele não reluta contra isso. E então esta condição, alguns estudiosos, né, pessoas que entendem, isso nós ouvimos, dizem que a ovelha vê tudo aquilo, o cordeiro vê tudo aquilo e o seu rosto começa a ficar lavado em lágrimas. Mas ele sequer dá um grito, ele sequer dá um sinal sonoro do desespero, mas ele sabe que vai ser abatido. E isso estava acontecendo, estava se cumprindo, como Isaías já havia profetizado. O único momento em que Jesus abre sua boca, ele diz: desde agora o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus, em Lucas 23, 69. E isso era tudo que os judeus queriam e esperavam e precisavam para usarem as palavras para incriminar Jesus por blasfêmia, por dizer que ele era o Filho de Deus e que se assentaria ao lado do trono de Deus. E então o levaram para ser julgado por Pilatos. Na ocasião, governador romano, que estava responsável pela região. De manhã cedo, então, Jesus, surrado, com vários hematomas, desidratado, exausto, por não ter dormido, é levado a Pilatos, mas ao saberem, ou ao informarem, comunicarem a Pilatos que se tratava de um galileu, ele manda para ser julgado por Herodes, pois a Galileia era a jurisdição de Herodes e não de Pilatos. Mais uma vez, Jesus atravessa a cidade machucado, sendo ainda mais humilhado pelas ruas de Jerusalém. Quando Herodes vê a Jesus,
Se alegra muito, pois esperava que Jesus fosse fazer algum milagre no palácio, para que pudesse servir de espetáculo, para que ele pudesse alegrá-los, né? Pudesse entretê-los, como fosse uma fonte de entretenimento. E então, vendo Herodes que Jesus não operou, não fez, né, aquilo pelo qual eles imaginavam, não entreteu, não fez um show de magia, um show de milagres. Revoltado Herodes então abre da sua mão, da sua obrigação, né, por conta da jurisdição, da obrigação de julgar Jesus, e devolve ele para Pilatos, para que Pilatos pudesse o julgar. Então Pilatos recebe de volta, mas aparentemente não o quer matar. Então Pilatos propõe a morte de Barrabás, um preso de natureza perigosa, de alta periculosidade, um condenado, um preso, um bandido, de fato confirmado, para saciar a sede de sangue dos judeus, mas por causa da sua proposta ao povo. O povo exige que Barrabás seja solto, ou seja, trocaram Jesus por Barrabás. Vendo que o povo agora pedia pela crucificação de Jesus, Pilatos ordena que ele seja chicoteado para tentar fazer com que o povo desista da proposta. Pilatos tenta dar uma punição de chicotes, de açoite, para entendendo que aquilo seria o suficiente para que o povo saciasse a sua sede de vingança. Mas o povo não desiste. Jesus sendo despido, suas roupas de suas roupas, suas mãos amarradas acima da sua cabeça. Os soldados romanos dando um passo à frente com os flagelos, os açoites, começam a chicotear. Este açoite que Jesus foi chicoteado não é apenas um açoite como se é dado em um animal, um açoite, uma tira de couro, né? Algumas tirinhas de couro. Não. Este açoite, chamado flagellum, ele era um chicote com várias tiras pesadas de couro e com duas pequenas bolas, né? Alguns estudiosos dizem que eram bolas de chumbo, de metal, outros dizem que eram pedaços de osso na ponta, mas eram algo que havia na ponta que era duro, que era um material sólido. E cada tira tinha. E o chicote era batido com toda a força contra os ombros, costas, pernas. Primeiramente, as tiras pesadas de couro cortavam apenas a pele. E então, com o passar do tempo, as chicotadas continuavam. E essas tiras começavam a cortar os tecidos debaixo da pele, rompendo as veias, causando marcas de sangue. Então Jesus, coberto de sangue, começa a agonizar em dor. E essas pontas, primeiramente, produziam grandes e profundos hematomas, que com o passar do tempo, com as chicotadas, consequências em cima das repetidas chicotadas e as repetidas investidas dessas bolas, dessas pontas, começavam a perfurar em tira toda a área, em uma irreconhecível e ensanguentada massa de tecido, a ponto de arrancar pedaços, como nós vemos muitas vezes em filmes, que são apenas um exemplo, uma alusão daquilo que aconteceu. E então Jesus é crucificado, e não crucificado como se era de costume,
amarrar pelas mãos, amarrar as pernas. Ele foi crucificado da maneira mais trágica e terrível que um ser humano poderia ser crucificado ou poderia morrer. As suas mãos foram pregadas, os seus pés foram pregados, e ele fica ali naquela agonia, agonizando, já estava agonizando. Imagine ali pendurado. A Bíblia diz que todas as juntas do seu corpo foram se desconjuntadas, se desligaram dos seus ossos. Imagine você, nós temos o esqueleto, ele tem uma infinidade de ossos, centenas de ossos. E todos os ligamentos desses ossos, de acordo com a palavra, se soltaram. Então você consegue imaginar quando você destronca um osso do braço, do pé, de um dedo. A dor é insuportável, é uma dor terrível. Agora imagine todos os ossos se deslocando. Tamanha não era a agonia. E tudo isso ele estava passando por mim e por você, para que nós pudéssemos alcançar a salvação. Até mesmo no momento em que ele sente a sede, lhes é dado, em vez de água, é dado uma esponja. E nessa esponja é molhado, essa esponja em vinagre, no vinho azedo, né? Um vinagre, e é colocado em seus lábios. O seu corpo chega ao extremo. E Jesus, acredito eu, que começa a sentir o calafrio, a presença da morte sobre o seu corpo. E então este acontecimento, ou seja, este momento em que ele começa a sentir o calafrio, a presença da morte, nos seus últimos momentos, né? Como diz em João 19, ele proclama, ele produz o som, está, quem sabe em meio à agonia, está consumado. A sua missão de sacrifício está concluída e finalmente ele pode permitir que o seu corpo seja entregue. O sacrifício foi realizado. Com o último esforço ainda, mais uma vez tentando pressionar ou pressionando o seu pescoço, o seu peso, né? Desculpe, pressionando o peso dos seus pés contra o cravo, esticando as suas pernas, respirando fundo e sussurrando as suas últimas palavras. Talvez esse tenha sido o momento mais doloroso para Jesus e mais doloroso para o nosso Deus, para o seu Pai. Quando Jesus grita: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Lucas 23:46. Neste momento a terra treme, o véu do templo se rasga, que fazia separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo, se rompe de alto a baixo, dando aos homens o direito de orar diretamente a Deus por intermédio de Jesus Cristo. O que antes só poderia ser feito através de um sacerdote, de um sumo sacerdote, agora Deus abre esta comunicação, abre este direito para que o homem possa se comunicar diretamente com o Pai. E então ele se entrega. Se entrega por mim e por você. Como era sexta-feira, a guarda do sábado deveria começar logo ao pôr do sol. Então os soldados, como era de costume, quebravam as pernas dos presos, que demoravam para morrer, para que, uma vez que estivessem pendurados,
pelas mãos morressem asfixiados e pudesse se apressar o seu sepultamento, já que o morto pendurado no alto da cidade profanaria o sábado, né, dos judeus. Então não poderia. Então quebrava-se a perna para que morresse mais rápido. E isso foi feito aos dois que estavam ao lado. Mas quando se aproximaram de Jesus, os soldados puderam perceber que Jesus aparentava ter morrido. E veja o que diz o Evangelho de João. Veja o que diz João 19, nos versículos 32 e 33. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas do primeiro e ao outro, como ele fora crucificado. Mas, vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Para que se cumprisse a palavra de Deus, que diz que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Neste momento, então, o soldado se aproxima de Jesus e crava a lança no lado direito do seu corpo, para que retire-se a última gota de sangue que ainda restava no seu corpo. E o último ml, o último sangue derramado, é tudo que resta, um vazamento de água no seu corpo. Ou seja, naquela cruz ele derramou o seu sangue e dele jorrou a água da vida. Aleluias. Meu querido, nós entendemos que não foi à toa e não foi acaso todo esse sacrifício. Se você puder assistir, talvez você já tenha assistir novamente aquele filme A Paixão de Cristo, que foi realizado pelo ator o Mel Gibson, que é um dos filmes que mais se aproxima daquilo que Jesus passou. Você faça isso. Então, nós precisamos entender que tudo isso não foi à toa. Tudo isso não foi por acaso. Tudo isso que Jesus passou por mim e por você, ou este preço que ele pagou por mim e por você, foi um preço muito alto. Foi um preço que não podemos sequer pagar, não podemos sequer mensurar o que ele passou. Mas foi por mim e por você. E esta é a palavra que Deus tem para hoje. Que nós realmente entendamos. Sabe, que essa Páscoa não seja apenas o momento em que nós lembramos, mas que todos os dias da nossa vida, ao abrirmos os nossos olhos, nós podemos acordar e entender tudo aquilo que Jesus está nos mostrando, tudo aquilo que Jesus passou, tudo aquilo que Jesus está nos fazendo entender através do seu sacrifício. Sabe, ao abrir os nossos olhos e poder respirar o fôlego da vida, entender que um preço foi pago. E que eu e você temos esse direito, eu e você temos essa condição de entender o que nós podemos, de entender que nós não estamos aqui por acaso. Que nós podemos sim acreditar que Deus enviou o seu Filho. É bem claro quando diz em João 3,16, olha, Deus amou o mundo de tal maneira que o amor de Deus foi tão grande a ponto dele não poupar sequer o seu Filho. Nós sabemos que durante toda a história bíblica, todas as passagens bíblicas, durante todas as dispensações, assim dizer, Deus tentou resgatar o homem através de profetas, através de patriarcas, através de juízes, através
né, dos reis, através de todas essas épocas, essas dispensações, e não teve êxito. Então a última cartada de Deus, o último projeto de Deus seria enviar o seu próprio filho. E ele enviou e executou esse projeto piamente. Pelo amor, por amor das nossas almas. Amém? Então que você possa refletir isso com a sua família, no seu lar. Refletir aquilo que Jesus fez por mim e por você. Oremos ao Pai neste momento. Senhor, te louvamos e exaltamos, meu Deus, com todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor tem realizado, por tudo aquilo que o Senhor, meu Deus, tem muitas vezes, Pai, permitido em nossas vidas, Senhor. Senhor, muitas vezes nós não valorizamos o sacrifício que foi feito naquela cruz. Não valorizamos, até mesmo muitas vezes não entendemos, mas que o Senhor possa nos ajudar, Pai. Colocamos, meu Deus, esta nação e todas as nações no mundo que estão passando por toda esta condição, Pai. Meu Pai, estão atacando, Senhor, a tua igreja. Estão atacando, meu Deus, o lugar onde nos reunimos para te adorar, Senhor. Para engrandecer o teu santo nome, Pai. É certo que muitas pessoas dizem, olha, não é igreja apenas, que a igreja somos nós, que a igreja não é apenas quatro paredes, é certo, é fato. Mas sabemos que a tua casa foi, ó Deus, instituída, e não é algo instituído por nós homens, mas foi o Senhor quem a ordenou. Por isso, ó Deus, alcança, Senhor. Alcança com o teu poder, Pai, essas autoridades, essas pessoas, meu Deus, que são responsáveis em ditar essas leis, em estabelecer esses decretos, Pai, que impedem, ou melhor dizendo, que dirigem, Pai querido, a nossa vida através das leis, Pai. Dizendo o que podemos e o que não podemos fazer, Senhor amado, enquanto viventes aqui nesta terra, Pai. Enquanto cidadãos, meu Deus, desta terra, Pai. Porque sabemos que a nossa cidadania real não é daqui, Senhor. Sabemos que somos cidadãos dos céus e estamos apenas como peregrinos, passageiros nesta terra, Pai. E por isso nós te louvamos, Senhor. Te adoramos e exaltamos o teu santo nome. Em nome de Jesus, Deus abençoe meus amados, Deus abençoe a tua família, que Deus te dê um domingo de Páscoa abençoado, sabe? Deus abençoe o teu lar, a tua casa, os teus entes queridos, aqueles que de repente você está aí há muito tempo sem ver por conta de todo este isolamento. Sabe, ore a Deus, continue orando a Deus, colocando as autoridades para que Deus possa tirar essas escamas, para que Deus possa amarrar esses perseguidores, manietar esses perseguidores e agir da forma que Ele quer agir com o seu povo. Se é alguma intervenção de Deus em toda essa situação para que a sua igreja se levante, o Senhor sabe todas as coisas. Então vamos orar a Deus, engrandecer o nome deles. Deus abençoe a tua família, um abraço aqui da nossa família, família da pastora Adriana, né? Os nossos filhos, o Jonatas, a Aimee. Meu abraço a vocês, pastor Júnior. Que Deus dê um domingo abençoado na presença dele, sabe? Comemore a Páscoa com a tua família, né? Se você vai trocar chocolates, troque chocolates, ganhe chocolates, receba chocolates. Mas lembre-se que a Páscoa não é o chocolate. Eu sei que você sabe disso. A Páscoa é o sacrifício, ou seja, é a nossa passagem pelo sacrifício que Jesus fez naquela cruz. Deus abençoe, até amanhã, que estaremos, né, no nosso culto online. Provavelmente amanhã estaremos gravando ele da igreja, né, para matar a tua saudade da igreja. Então, vamos estar orando e agradecendo o nome do nosso Deus, amém?
Deus abençoe, bom domingo, boa Páscoa, fique em paz, em nome de Jesus. Mande uma mensagem, sabe? Nessa noite, pegue aí no grupo da igreja. Talvez você não tenha, pastor, mas eu não tenho intimidade. Pega no grupo da igreja e mande uma mensagem no privado para alguém que de repente você até não tenha contato. Deseja a ele, a família dele, uma feliz Páscoa, né? Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe teu lar, em nome de Jesus. Amém.